Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos esta questão do ITA. A figura não vem na prova. Em um triângulo equilátero ABC de lado 2, A, B, C, considere os pontos P, M e N pertencentes aos lados, esses daqui, respectivamente, tais que P é o ponto médio de AB. AB está aqui, P é ponto médio. M, o ponto médio de BC. BC está aqui, M é o ponto médio, ou seja, isso aqui é igual a isso daqui. O N, ele pertence ao lado AC. O AC é esse daqui. E PN é a bissetriz do ângulo APC. APC. Eu preciso construir uma coisa aqui. Vou juntar esses. E agora aqui eu tenho o ângulo APC. De tal maneira que, quando eu traço essa bissetriz aqui, ali do outro lado eu tenho o ponto N. Então, este ângulo é igual a este ângulo aqui. Então, o comprimento do segmento MN é igual a... O MN está aqui. Então, isso aqui é a pergunta. Esse aqui. E seguem ali as alternativas. Eu começo com uma revisão daquilo que se precisa para o exercício. Triângulo equilátero. Eu tenho que os três lados são iguais. E esses ângulos aqui, ó, também são todos iguais. E medem 60 graus, cada um deles. Vou pegar aqui, ó, o ponto médio desse lado. Se eu unir esse ponto médio com o vértice que lhe é oposto, o que eu tenho aqui é uma altura do triângulo, de tal maneira que este ângulo aqui é de 90 graus. Agora, lei dos cossenos. Vou pegar aqui um ângulo alfa, o lado que lhe é oposto eu vou chamar de A. Aqui eu vou chamar de B, aqui de C. Vale que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos duas vezes o B vezes o C vezes o cosseno do alfa. Então é importante que eu tenha alfa aqui e A aqui. Alfa aqui, A é o lado que lhe é oposto. Em particular, quando o ângulo alfa for de 90 graus, o triângulo é retângulo e vale o teorema de Pitágoras. Agora o teorema da bissetriz interna. Peguei um ângulo e tracei a sua bissetriz. Então eu tenho que este ângulo aqui é igual a este ângulo aqui. Essa bissetriz divide o outro lado em dois pedaços. Eu vou chamar esse aqui de X, o outro de Y. E esse triângulo tem lados que aqui mede C, aqui mede B. Vale o seguinte, o X está para o C, assim como o Y está para o B. Esse é o teorema da bissetriz interna. E você sempre tem que saber uma tabela de valores de seno e cosseno para os arcos notáveis. Vou adicionar aqui, ó, matemática básica. Tem que saber quanto é que é A menos B ao quadrado, que é quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E também quanto que dá A mais B vezes A menos B, que fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, sabendo isso aí, dá para fazer o exercício.
A pergunta é quanto que mede o MN. MN é isso daqui. O que eu vou fazer é o seguinte. Vou olhar só para cá. O MC vale 1, porque todo esse lado vale 2, e o M é ponto médio. Então, o MC aqui vale 1. O que eu estou procurando, o MN, eu vou chamar de A. Esse aqui, eu não sei ainda, eu vou chamar de X. E este ângulo aqui, ele é de 60 graus, porque o triângulo grande é um triângulo equilátero. Então, o que eu posso fazer olhando para cá? Usar a lei dos cossenos. O A ao quadrado é igual ao B ao quadrado mais o C ao quadrado, menos 2 vezes o B vezes o C vezes o cosseno do alfa. Eu apliquei isso daqui, ó. Lei dos cossenos. Olha aqui o alfa, lá na frente dele o A. Aqui está o alfa, lá na frente dele o A. Apareceu ali o cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus é 1/2. Então, isso aqui vale 1/2. Bom, mas eu não sei o quanto que vale o X. Agora eu vou procurar esse valor aí. É o seguinte. Então, eu preciso do X. Minha pergunta agora depende disso daqui. X. Deixa ele ali por enquanto. Porque a ideia é a seguinte. Aqui eu tenho um ângulo. Aqui eu tenho o mesmo ângulo, porque o PN é bissetriz. Eu vou usar neste triângulo aqui o teorema da bissetriz interna. O que é que diz o teorema da bissetriz interna? É aquela história assim, ó. Este lado PC eu vou chamar de C. De tal maneira que, ó, o X está para o C, assim como vou chamar isso aqui de Y, e esse aqui é o meu B. O Y está para o B. Vou repetir aqui em cima a figura. Olha aqui, ó. Aqui os dois ângulos. Então, a bissetriz divide o lado oposto ali em duas partes. O X está para o C, assim como o Y está para o B. É bem o que eu tenho aqui, ó. Olha aqui os dois ângulos que são iguais. O X está para o C, assim como o Y está para o B. Então, é por aí que vai sair. Vejamos o que é que eu tenho aqui. O B eu já tenho. O B vale 1. Porque todo esse lado vale 2. E esse segmento aqui é justamente formado pelo P e pelo A, em que o P é o ponto médio lá do lado AB. Então o B vale 1. E esse Y aqui, eu posso fazer o seguinte. Vale que o X mais o Y é o lado. Então, o Y vale 2 menos X. Então, aqui é 2 menos X. E o C? Eu ainda preciso do C. Deixa eu anotar o que eu quero fazer. Eu vou fazer que X está para C, assim como o Y está para B. Eu já dei uma melhorada, encontrando o Y e o B. Falta o C. Para o C, eu vou olhar aqui para baixo agora. Tem o seguinte. O PC, ele foi construído, então, a partir de um ponto médio, conectando com o vértice que lhe é oposto, num triângulo equilátero. É isso daqui, ó. Pega o ponto médio, conectando com o vértice que é oposto. Isso aqui é uma altura, então esse ângulo é de 90 graus. Este ângulo aqui, ó, é de 90 graus. Então, aqui eu tenho
um triângulo retângulo de cateto 1, C e hipotenusa 2, porque a hipotenusa dele é todo esse lado aqui. Então, ó, vou aplicar o teorema de Pitágoras aqui. O quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos. 4. Esse 1 ao quadrado é 1, que eu vou subtrair dos dois lados. Então, o 1 passou subtraindo. Fiquei que 3 é igual a c ao quadrado. Tiro a raiz quadrada. Só interessa a solução positiva, porque o c é medida. O c vale raiz de 3. Então, deixa eu ver como é que já está aqui. Então, eu já tenho que o c é raiz de 3, o y é 2 menos x, e o b é 1. Então, aqui eu vou descobrir o valor do x. Depois que eu achar o valor do x, eu coloco aqui e encontro o valor do a. Então, aí está como é que se resolve. Encontrando o valor do x, eu vou multiplicar tudo pela raiz de 3, ou seja, a raiz de 3 vai multiplicando. X igual a raiz de 3 que multiplica 2 menos x. Eu distribuo 2 raiz de 3 menos x raiz de 3. Vou somar x raiz de 3 dos dois lados. Ou seja, esse termo passa somando. Coloco o x em evidência. E divido tudo por esse termo aqui. Então, o x está aqui. Ele é o 2 raiz de 3 sobre 1 mais raiz de 3. Eu vou dar uma melhorada nessa expressão aqui. Racionalizando. 1 menos raiz de 3, 1 menos raiz de 3. Que vai ficar... Aqui, ó, é a mais b vezes a menos b. Que é essa história aqui, ó. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, eu vou ter que o x vale o quadrado do primeiro, vai ficar 1 ao quadrado, menos o quadrado do segundo. Então, é menos a raiz de 3 ao quadrado. Aqui eu vou distribuir 2 raiz de 3 menos 2 raiz de 3 vezes raiz de 3. Vai dar raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Então, aqui vai dar 2 vezes 3. Então, ó, esse vezes 1 deu ele mesmo, esse vezes ele, vezes esse raiz de 3 deu 2 vezes 3. Passando a limpo. 2 raiz de 3 menos 2 vezes raiz de 3 sobre 1 ao quadrado, que é 1. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Então, ficou 1 menos 3. Isso aqui é 1 menos 3. 1 menos 3 é menos 2. Vou simplificar. Então, o x está dando esse aqui, ó. Eu vou simplificar o 2 com o 2, vai ficar raiz de 3 e tem um sinal de menos. Menos raiz de 3. Agora, isso aqui. O menos 2 simplifica com o menos 2, fica só o 3. Então, eu encontrei o valor do x. Ele é 3 menos raiz de 3. Pega o valor do x e volta. Volta para cá. Ficou assim, ó. 1 ao quadrado, que é 1, mais o x é 3 menos raiz de 3 ao quadrado. Menos. Aqui, ó, o 2 simplifica com 1 meio. Então, é menos x. E o x é 3 menos raiz de 3. Que vai ficar, então, o a ao quadrado é igual a 1 mais
Aqui é produto notável. Essa história aqui. A menos b ao quadrado. Então fica o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui só tem que distribuir o sinal. Menos 3 mais raiz de 3. É o distribuir o sinal, por isso que aqui ficou mais. O que dá para fazer aqui? Raiz de 3 ao quadrado é 3, que simplifica com esse menos 3. Aqui eu tenho 10, que é 1 mais 9. Então, o a ao quadrado é igual a 10 menos 6 raiz de 3 mais raiz de 3 dá menos 5 raiz de 3. Menos 5 raiz de 3, tiro a raiz quadrada, só interessa a solução positiva, porque o a é medida. Então fica a raiz quadrada de 10 menos 5 raiz quadrada de 3. Esse é o a. E o a é o mn procurado. Aqui está, ó. 10 menos raiz quadrada de 10 menos 5 raiz quadrada de 3. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.